Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que ficaram, né, novamente, já ficaram na sala desde a primeira, também os que entraram agora. Liliane, muito obrigada por estar aqui conosco. E, pessoal, para aqueles que entraram agora, tá, eu deixo alguns recadinhos importantes. Um deles é que vocês coloquem para facilitar os certificados a palavra presente e o nome de vocês logo em seguida, tá? Procurem ficar com os seus microfones desligados, né, no mudo, para que a gente não tenha nenhum ruído durante a apresentação. A Maria Cristina levantou a mão. Queres falar, Maria Cristina, ou foi um equívoco? Se quiser, pode... Acho que não, né? Acho que ela se enganou ali. Também pode colocar qualquer dúvida no chat, tá? Pessoal, a gente vai fazer as perguntas, então, Liliane, no final da apresentação, né? Podem colocar no chat que depois a gente faz na sequência que elas foram colocadas. E a gente vai fazer, no final, também um sorteio de um curso de extensão do ICTQ, que é apoiador da Semana do Farmacêutico. Vai ser colocado um link, até já tem no chat, né, mas vai ser colocado um link ali para cadastro de vocês, né, no ICTQ. Pessoal, então agora eu vou apresentar, né, a nossa palestrante. Cris, vou dar uma palavrinha, vou interromper o teu... Ai, desculpa, sim. Tá. Perdão. Não tem problema, tem problema. É fora mesmo do cerimonial que eu estava. Só para receber aqui a Liliane, agradecer pela presença dela, né? Eu participei aí de um encontro onde ela ministrou uma palestra, né, para fiscais, né, Liliane, da Vigilância Sanitária, da 18ª Coordenadoria. Eu gostei muito da maneira didática como ela apresentou. Na mesma hora eu falei para ela assim, Liliane, a gente precisa levar isso, né, para os farmacêuticos de uma maneira, e nada melhor do que vindo, né, da vigilância sanitária. Né, uma fala aí sobre cuidado com documentação, né, com coisas importantes que a gente precisa ter no nosso dia a dia, são funções burocráticas, mas que nós precisamos ter como sinal de alerta e sempre estar bem atentos, né, a isso, para que a gente consiga fazer outras coisas que a gente quer fazer dentro da farmácia com segurança e com tranquilidade. Então, eu quero te agradecer, dizer para que todos vocês aproveitem essa Semana do Farmacêutico aí, que está com palestras maravilhosas, palestrantes maravilhosos, assim, de todas as nossas áreas, tá? E aproveitem. Obrigada, Liliane. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Compartilhem, né? Agora a gente está começando a palestra, compartilhem aí no WhatsApp de vocês para que mais colegas, às vezes o pessoal esquece que se inscreveu, né? Mas compartilhem aí, uma palestra maravilhosa, podem ter certeza, tá? Obrigada, Liliane. Eu passo para a Cris agora. Obrigado, Cris. Imagina. Então, com a palestra Vigilância Sanitária, Cuidados com a Documentação e Antimicrobianos, nós temos a nossa palestrante Liliane de Almeida Lima, que ela é formada em farmácia pela UFSM em 2005 e com habilitação em análises clínicas pela Unicruz em 2006. É pós-graduada em análises clínicas, servidora pública desde 2018, atuando na Secretaria Estadual da Saúde, lotada na Vigilância Sanitária 18ª, né? Então, Liliane, estás com a palavra. Tá bem. Tá me ouvindo bem, Cristine? Estou. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a Cristine, uma moça muito querida, assim, muito paciente comigo, porque a rotina da vigilância é um pouco corrida, então eu tive algumas dificuldades, alguns atrasos. A doutora Giovana, que foi um prazer, assim, uma grata surpresa, assim, de conhecer ela, também outra pessoa muito doce, muito humilde, que é difícil, eu não tinha encontrado ainda uma presidente tão simpática como você. Foi um prazer imenso, assim, ter te conhecido. Agradeço de coração o convite. E o que eu trouxe, né? Eu conversando com a Cristine, a gente sempre pensa em o que a gente poderia trazer para agregar valor para realmente, nessa Semana do Farmacêutico, né, como vigilância sanitária.
Então, vou me apresentar um pouquinho. A Cristine já falou quem eu sou aqui, mas eu vou reapresentar só por algumas coisas. Eu sou farmacêutica bioquímica mesmo, sou formada desde 2005, mas sou pós-graduada em análises clínicas, e nesse período de 2005 até 2018, que foi quando eu entrei para a vigilância sanitária, eu trabalhei como bioquímica há muito tempo, como farmacêutica em drogarias muitos anos, fui gestora farmacêutica, fui farmacêutica hospitalar. Então, eu posso dizer que a maior parte da minha vivência profissional até hoje ainda é na iniciativa privada. E aí, depois, eu pulei para o lado de lá, né? Como alguns gostam de dizer, tipo, a gente vai para o outro lado. E aí, eu concursei em 2014, fui chamada em 2018, e desde abril de 2018 eu exerço realmente as minhas atividades dentro da vigilância sanitária. E me apaixonei realmente pela vigilância sanitária. Hoje eu faço fiscalização em serviços de média e alta complexidade. Aí você se pergunta, mas e aí? Por que tu está aqui dando uma palestra de farmácia? Em 2021, quando a gente começou, quando veio a pandemia, 2021 e 2022, e surgiu o digital, minha mãe é professora e minha irmã é professora da universidade também. E eu sempre fui aquela que, tipo, eu não quero fazer mestrado nem doutorado, porque eu não quero ser professora, não. E aí é óbvio que, né, que aí veio o sangue da gente e veio essa vontade realmente de fazer curso online. E aí tu para pensar o que realmente eu poderia dar aula que alguém poderia se interessar. A dor que eu sentia era como farmacêutica, porque as nossas normativas realmente da Anvisa, elas são muitas e elas são complexas. Eu não posso deixar de dizer para vocês que realmente algumas legislações, quando surgem, elas trazem dúvida até mesmo para a agente fiscal. Então, nisso aí, eu iniciei um projeto realmente de iniciar cursos online só para farmacêuticos, que eu falo só de legislação sanitária e farmacêutica. Nisso, em 2023, a Anvisa iniciou um projeto de capacitação das vigilâncias municipais e na minha região, que faz parte da 18ª aqui de Osório, na minha região, a gente abriu o projeto para os municípios e foi qual o campo que a gente poderia capacitar vocês. E um dos mais pedidos foi farmácia. Então, eu juntei o meu projeto, que eu tenho no Instagram, lá, né, que tem os meus cursos, e eu trouxe isso tudo, embalei e fiz um curso realmente para os municípios aqui da 18ª. São 23 municípios, que é esse que a doutora Giovana estava presente. E aí eu trouxe realmente essa forma de olhar a legislação de forma descomplicada, que eu acho que dá certo, porque os alunos, eu digo que a nossa família Legisfarma, somos mais de 2.500 alunos, e eu sei que eu descompliquei alguma coisa, eu consegui fazer. Aí, o que eu fiquei pensando? O que eu posso realmente trazer para vocês aqui, que realmente agregue valor para vocês? Porque de nada adianta eu estar passando aqui com vocês esse período e não trazer valor, né? A gente perder esse tempo, vamos dizer assim. Então, eu pensei assim, afinal, o que a fiscalização quer de você? Porque isso é o que os alunos me perguntam, tá? Mas o que vocês querem quando entram da porta para dentro? Eu parei para analisar e pensei assim, bom, eu vou separar essa nossa palestra aqui em 4 tópicos. E independente se você faz farmácia, se você faz laboratório, se você faz farmácia pública, se você faz farmácia hospitalar, mais ou menos o nosso perfil do que a gente entra para uma inspeção fazer, a gente vai pautar, nortear ela por 4 pontos, que é a estrutura física e as condições gerais, já vou te explicar. A organização geral, aí eu botei para cá aquisição, recebimento e armazenamento, daí que é mais direcionada para a parte de medicamentos, mas a organização geral serve para todos os serviços. Dispensação e controle de medicamentos controlados e antimicrobianos, e depois documentação e recursos humanos. Eu digo que de forma geral, a vigilância nunca vai sair sem ter pedido alguma coisa. Isso vocês podem esquecer. Esse é o nosso papel de estar ali. Mas eu digo que, muitas vezes, quando eu entro numa inspeção e eu vejo um profissional assim, ele domina o que eu estou pedindo para ele. Quando eu peço, ele sabe o que eu estou pedindo. Então, até mesmo quando ele não me apresenta, ele sabe o que eu estou querendo dele. E ele sabe, mas olha, eu não tenho, mas o meu está desatualizado, mas eu consigo te entregar, Liliane, em tantos dias. Tenho, assim, não vou citar nomes, mas tenho profissionais, por exemplo, de farmácia hospitalar, que é uma das áreas que eu atuo realmente, que são farmacêuticas excelentes. Que eu, quando faço a fiscalização, eu realmente vejo que aquele profissional, ele está conversando comigo de igual para igual, ele entende absolutamente o que eu estou pedindo, e mesmo que ele tenha que ele não cumpre alguma exigência, ele está no caminho, ele está pronto para fazer aquilo ali. Então, nesses casos, a fiscalização, ela sempre tem um olhar mais orientativo.
E o papel da vigilância, ela também pauta pelo orientativo. Mas, quando a gente para analisar a legislação, e é uma das coisas que eu vejo, assim, estar no Instagram, às vezes, tem o lado bom e o lado ruim. A gente recebe bastante crítica. E aí a pergunta é, então, por que a legislação é importante? Porque a legislação só complica, a legislação só burocratiza, mas não é por esse lado que você deve enxergar. Porque eu vou te mostrar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui quatro itens, né, que eu considero por que a legislação é tão importante. Vou falar especificamente de 13, resumir em 2, na verdade, e esse material vai ficar para vocês, né, depois vai ser disponibilizado. Mas eu vou falar de uma coisa, por exemplo. Vamos começar com esse aqui. A garantia da conformidade legal. O que isso significa? Significa que você conhecer a legislação permite que você, como farmacêutico, possa fazer uma dispensação segura e que ela esteja de acordo com o que está na legislação. Então, você não vai ter problema com o CRF, você não vai ter problema com a vigilância sanitária, você sabe o que você está fazendo e você sabe como cumprir aquilo que está escrito na legislação. E aí eu te apresento um caso, por exemplo, para nós exemplificar isso. Se um paciente chega lá na farmácia com 2 receitas iguais, e isso acontece toda semana, eu sei que você está pensando, aquela vez aconteceu. Um paciente chega lá com 2 receitas, por exemplo, uma receita com data, vamos supor que hoje é 12 de agosto de 2024, tá? Uma de 12 e a outra sem data. Você aceita as 2 receitas, você não aceita as 2 receitas, e você não aceita. O paciente te questiona. Tá, mas por que eu não posso levar? Você sabe dar essa resposta para ele? Você sabe embasar essa resposta? Isso porque é tão importante entender de legislação. Porque como farmacêutico, você tem que dar segurança para o paciente, até mesmo do ponto de vista para te embasar que o uso racional de medicamentos pauta por nós não dispensarmos uma quantia absurda de medicamentos, está ok. Mas se na legislação eu consigo embasar para o paciente, essa é a resposta que dá segurança. E aí, principalmente, e aí eu digo que essa é a parte que eu entendo muito bem, por ter sido muito tempo do setor privado, é que para mim dizer para o meu patrão, chefe, olha só, não dá para nós vender aqui 4 caixas de Ritalina, eu tenho que embasar. Porque por ele, eu sei, você sabe, ele quer vender. Não é assim? É assim. Então, essa é uma forma, quando você domina a legislação, você consegue justificar. Então, por isso que eu digo que a legislação é extremamente importante para o farmacêutico, até para ele poder fazer as suas decisões diárias dentro de uma farmácia, porque a gente está realmente ali sob os olhares do patrão, né? Isso é uma realidade nossa. Bom, outro ponto que eu considero é a questão da segurança do paciente e a gente fazer a prevenção de riscos. Por exemplo, eu coloquei essa receita aqui. E essa aqui, que eu botei aqui, eu vou contar no final onde que está a resposta disso aqui, tá? Liliane, desculpa, eu não sei se tu está apresentando, mas não está aparecendo para mim, pelo menos. Não, eu botei. Não sei se o pessoal, mas não está aparecendo a apresentação. Obrigada. Eu achei que ela não estava também, eu achei que ela não estava apresentando ainda. Mas eu já mostrei só um que era para vocês avaliarem. Vê se está aparecendo, Cristine, por favor. Agora sim. Eu volto ele aqui. Ó, essa é aqui que eu estava falando para vocês. Ó. Por que é tão importante? Aí a gente entender da legislação. Essas 2 receitas, vocês chegam na farmácia de vocês. Eu, Liliane, chego na farmácia de vocês com essas 2 receitas. Uma com data e uma sem data. E eu entrego para vocês e digo, quero levar as 4 caixas. E vocês respondem o quê? Porque o paciente, ele sai lá do médico com o médico jurando para ele que ele pode pegar as 4 caixas. E aí ele se depara na farmácia, a gente dizendo para ele que não pode. O nosso não pode, ele tem que ser o quê? Pautado dentro do que está na legislação. Essa é a forma correta da gente tentar comunicar para o paciente que, infelizmente, eu posso te atender uma receita e a outra, talvez não. Que é o que eu disse para vocês, que eu vou mostrar lá no final a resposta e o embasamento, tá? Outra coisa que eu considero importantíssimo nós entendermos de legislação é o fato do quê? Da gente garantir uma dispensação segura. A dispensação segura é uma competência do farmacêutico. Uma das coisas que os alunos me falam é assim, prof, mas foi
o médico que prescreveu. Que bom que ele prescreveu. Só que cada profissional, ele tem a sua função, desde o paciente estar doente até ele receber o tratamento. E nós estamos, né, e principalmente depois de 2014, que veio muito forte o nosso papel como assistência, o nosso papel de estar ali fazendo uma dispensação segura. E entendo, a responsabilidade por uma dispensação segura é sua, como farmacêutico. Ah, mas o médico prescreveu. Mas a dispensação, inclusive, está no Código de Ética Farmacêutica, que eu também não vou entrar, porque aqui eu vou só como vigilância me chamaram, não vou falar. Mas está lá dizendo que a decisão de dispensar ou não é sua. Então, quando você olha isso, você tem que pensar, para além da parte comercial, eu tenho que prestar orientação farmacêutica, ok? Ok. Como eu posso prestar uma orientação farmacêutica olhando uma receita que está escrito cedor? Eu digo para o paciente tomar o quê? 1, 2, 5, 9, 10, ou a gente, tipo, ele toma o que ele quiser. Vocês conseguem entender que no momento que a gente faz uma dispensação, não observando alguns itens e não prestando orientação, a gente realmente ainda está fazendo o nosso papel muito antigo, como viam nós dentro de uma farmácia, que a gente fazia apenas o quê? Comércio. E nós fizemos comércio. Comércio não é errado, vender é bom também, mas um comércio que ele cumpra a legislação e a nossa parte técnica. E aí eu vou voltar nessa receita lá no final, certo? Bom, o que eu trouxe aqui? Então, eu trouxe para vocês os 4 pontos que a vigilância, quando chega, vai olhar para vocês, tá? Tipo, os 4 pontos que ele vai observar durante uma inspeção. A primeira parte é a estrutura física. E a estrutura física, vocês vão ver, o fiscal entra e ele começa, assim, a fazer aquele olharzinho, assim, que ele tá catando. Ele tá catando coisa. Por quê? Porque o nosso olhar, e eu sei que tem uma fiscal aqui, que é uma colega querida também, que eu falo com ela às vezes, a gente vai, assim, tipo, de ponta a ponta. O que a gente enxerga? Se a farmácia está limpa, se o produto tem, de longe, se tem produto no chão, se tem produto exposto à luz solar, se tem a lixeira, todo o fiscal implica com lixeira, tá? Eu botei aqui justamente para deixar como um material que vocês possam usar no futuro, tá? A farmácia está em boas condições estruturais, infiltração, mofo, tá? Os banheiro tem que ter papel toalha, sabonete líquido, tá? E assim, vocês podem, e papel higiênico, isso pode parecer bobagem, talvez até na realidade de vocês. Só que se eu contar quantas vezes eu já entrei até mesmo num hospital e encontrei um sabonete em barra, é incrível. Parece uma coisa tão simples, porque hoje a gente, né, tem sabonete líquido até na casa da gente, né? E isso a gente encontra num pronto atendimento. Então, assim, parece bobagem, mas não é, tá? Na sala de serviços farmacêuticos, a pia tem que ser com torneira automática, ela tem que, o fechamento dela tem que ser sem o uso das mãos, tá? Isso tá em legislação, não é eu, Liliane, que pensei em várias coisas para contar para vocês. Na sala de serviços farmacêuticos tem que ter pia com sabonete, com papel toalha, sabonete líquido e álcool gel. O álcool gel é obrigatório, e eu vou te mostrar tudo que está na legislação, nada está na minha cabeça. Sala de serviços farmacêuticos tem lixeiras para todos os tipos de resíduos que vocês geram, porque, por exemplo, uma sala de serviços farmacêuticos, eu gero o quê? Eu gero pérfuro, então eu tenho que ter o pérfuro, a caixa de pérfuro, esse eu sei que vocês têm. Mas eu tenho uma lixeira, no caso, para resíduo contaminado, para resíduo biológico, ela é de pedal, ela tem um saco branco dentro, que é obrigatório que seja o branco, e isso está onde? No RDC também. Então, assim, eu vejo, e eu vou dar vários instrumentos para vocês não precisar terminar essa aula e pensar, meu Deus, eu vou ter que ler todas essas leis e eu nunca vou conseguir. Eu vou dar vários instrumentos para vocês utilizarem na rotina de vocês, tá? Farmácia tem que ter o quê? No mínimo, ambientes administrativos, ambiente para recebimento, ambiente para armazenamento, para dispensação, o DML, que é um depósito para guardar material de limpeza, um sanitário, tá? Vou parar aqui. Espera aí. Então, eu tenho que ter uma sala para administrativo, uma sala para recebimento? Não. A legislação fala o quê? Que tem que ter um ambiente.
Então, um ambiente o que a legislação quer trazer isso? Que a farmácia tem que ser organizada. Tem farmácia eu tinha uma farmácia que eu ia, não aqui, até foi na outra cidade que eu morava anteriormente. A gente chegava na farmácia, a gente não conseguia entender qual é o medicamento que estava para venda e qual estava chegando, porque ela era tão pequena e tinha tanto medicamento lá dentro que tu não conseguia fazer uma inspeção, na verdade, lá dentro. Entende? Então, é isso que o que a legislação ela tenta nos trazer? Ela tenta nos embasar para nos dar um norte. Porque, assim, uma farmácia desorganizada é um risco. Ah, mas a legislação vem para complicar. Não, a legislação não vem para complicar. A legislação, pode ver que tem farmácias que não têm dificuldade de cumprir a legislação. Ah, tem algumas exigências? Até tem, mas não tem dificuldade. Agora, as farmácias que realmente elas estão descumprindo, acham realmente a legislação muito complicada de ser cumprida. Mas ela não é. Sanitário, é obrigatório? Sim, está na legislação. Onde? Calma aí. Tem que ter um local para guarda de pertences dos funcionários, é obrigado. E isso, eu gostaria que vocês dessem um passo atrás para quem tem anos aí de que está em farmácia, qualquer farmácia, gente, farmácia hospitalar, farmácia pública, as pessoas, infelizmente, pegam medicamentos e levam para suas casas. Quando a gente deixa um local para guarda de pertences, a gente realmente faz o quê? A gente faz um cuidado extra para que esses medicamentos estejam protegidos também. Entende? Então, há um porquê das coisas. Caso possua refeitório e sala de descanso, elas têm que ser um ambiente separado. Isso é uma outra pergunta que sempre me fazem. É obrigatório refeitório e sala de descanso? Para a vigilância sanitária, diz o quê? Que se houver, ele tem que ser separado. E nós vamos até aí. Dentro da sala, claro, do refeitório, sala de descanso tem que estar limpo. Todas as outras coisas que eu já falei, segue, tá? Mas os ambientes são obrigatórios? Não são obrigatórios. Aí tu vai me perguntar, tá, mas eu se faço intervalo lá dentro, não tenho que ter um refeitório, eu não posso pedir para a vigilância cobrar? Aí entra que tem permeios de legislação que nós temos os nossos limites. Nós, como fiscalização, vamos até a fiscalização sanitária. Se a gente vai falar, por exemplo, é um direito do trabalhador não é sanitário. Direito do trabalhador é de quem? Do Ministério do Trabalho. Então, a gente cobra até onde a gente pode. A legislação não obriga que tem, mas, se tiver, tem que ser um ambiente separado. Então, dormir em cima de fralda, não pode. Então, isso é uma realidade. A vigilância pega isso, dá o quê? Sempre vai notificar. Ah, mas é só uma fralda. Não, não é só uma fralda. É um produto que está ali para venda, tá? Farmácia tem que possuir superfícies lisas, laváveis, impermeáveis, quer dizer, ele tem que ser passível de ser limpo, de ser higienizado com alguns tipos de saneante, vamos dizer assim, tá? Telas milimétricas na janela. É obrigatório. Por quê? Porque a gente pensa hoje, vocês têm que pensar a farmácia como sendo o quê? Um serviço de saúde. Nós somos um serviço de saúde, nós prestamos, e nós, como farmacêuticos, eu sou formada desde 2005, a gente aguardou como nunca ser tratado como um serviço de saúde. Olharam para nós dentro de uma farmácia com serviço de saúde. Então, quando a gente para, a gente não está estocando medicamento, nós estamos dispensando medicamento, mas também fazendo o quê? Atendimento a um paciente. Ele, por via, é cliente também? É cliente. Um hospital privado também tem cliente que ele paga. O hospital do SUS também tem cliente, porque ele também paga. Quem paga somos todos, né? Nós farmácia, somos o comércio? Somos, mas também somos um serviço de saúde. Então, temos que privar pelo quê? Que não entre animais, pragas urbanas. Rato, barata, mosquito, qualquer coisa assim. Então, tem que ter telas milimétricas na janela e os ralos são tipo escamoteáveis, que a gente chama. Que é aqueles ralos que abre e fecha, que permite ser fechado, certo? Pronto. E agora? Trouxe mais. Acesso independente. Pode compartilhar alguns ambientes quando for dentro de shopping, mas eu acho que não é muito a nossa realidade. Preferi deixar aqui esses 3 itens, tá? Mas outra coisa que a vigilância vai certo. Sabe aquelas etiquetinhas que vocês colam nos medicamentos lá? A vigilância vai cego naquilo. Por quê? Sabe que vocês põem o PV, ou vocês põem aquele 03, todo mundo sabe o que é, gente, não é segredo para ninguém, não. E não é para ser, né? Vocês também não estão guardando o segredo, tem vezes que até o cliente acaba sabendo, né? Não é um segredo, mas o que aquilo ali já alerta? A vigilância vai cega, ela diz o quê?
qual é a política que você tem para a segregação dos vencidos? Por que que ele faz essa perguntinha? E geralmente ele vai fazer essa pergunta para o atendente, não vai fazer para você, farmacêutico, porque ele sabe que tu, farmacêutico, sabe. Porque lá na legislação diz o seguinte, que a política de como deve ser tratados os vencidos, ele deve constar no manual de boas práticas e ser divulgado para os farmacêuticos. Isso está lá na legislação assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tira os medicamentos com 6 meses de antecedência e identifica eles, todo mundo tem que saber. Com qual tempo eu tiro ele quando ele está próximo de vencer? O atendente tem que saber. Entende? Que essa informação que você põe lá no manual que você deveria colocar, se você não colocou amanhã, tu já dá uma olhadinha, está bem claro lá, a vigilância vai cegar, ela não vai perguntar para ti, ela vai perguntar para o atendente. E ele tem que saber como é que a farmácia lida com os vencidos. Isso evita muito o quê? Venda de medicamentos vencidos. E não me diga que não acontece, porque eu sei que acontece. Eu sei que acontece venda de medicamentos vencidos. E eu digo que a falha acontece com todo mundo, né? Eu fui farmacêutico, já cometi erros também. Não é uma coisa, a gente não é perfeito. Mas a gente tem que estar sempre buscando formas de que a gente erre o mínimo possível, principalmente quando se trata, né, de um tratamento para o paciente, tá? O que mais? A vigilância vai olhar se tem 3 coisas visíveis, que é a certidão de regularidade técnica obrigatória, tem que estar lá, visível, bonitinha e atualizada, e o alvará sanitário, tá? E eu botei a placa, faltou o resto, e aquela placa de identificação que eu sei que vocês têm, tá? Porque principalmente quando é rede, aquilo lá já vem da rede, tudo bonitinho, certo? E aí, o que eu fiz aqui para vocês? Eu não vou ler a legislação, porque essa é a parte que os alunos sempre falam, que é a pior, quando a gente começa a ler legislação. Eu peguei tudo isso que está aqui, ó, nesses slides aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, e eu separei só o que era de mais importante, no caso, que foi o que eu falei aqui para vocês, e separei só para vocês terem noção e aonde está o enquadramento de tudo que eu falei até agora para vocês. Está tudo separadinho aqui